Olá, boa tarde. Hoje é 19/1/2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. No Antigo Testamento, parte 1872. Então, Deus abençoe você e sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. E nós estamos vendo as Escrituras Sagradas. Vemos a vida de Salomão, o reino de Salomão, e vemos a obediência e a desobediência de Salomão. Infelizmente, Salomão desobedeceu, errou, falhou. Está escrito aqui nas Escrituras Sagradas e nós podemos ver através das Escrituras Sagradas, saber o que aconteceu no passado. Então, no livro de João, João, o quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, ele ama o ser humano e quer salvar. Ele não quer que o ser humano pereça com enfermidade, com vício, com doença. Não quer que o ser humano pereça no inferno, no Hades, no lugar de pranto e ranger de dente. Ele quer que o ser humano tenha a vida eterna. Ele quer que o ser humano não vá para o lago que age com fogo e enxofre. O que gerará isso na vida da pessoa, o que causará a perda da vida eterna, é não crer, é não aceitar Jesus, não se batizar, é não obedecer a palavra dele. Então, 1 Reis 11, versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou, quando ele cometeu a idolatria, a desobediência, a abominação. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porque ele vera. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porque desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe apareceu. Então, naquele tempo, Deus apareceu para Salomão e falou com Salomão. E disse, não faça assim, assim, assim. Salomão não obedeceu, não seguiu a Deus e começou a fazer mais abominação ainda. Não ouviu a voz de Deus. Então é aquela coisa. Deus, ele não vai falar mais contigo com uma voz alta, audível, assim dizer, fulano de tal, ciclano, beltrano, pare de fazer isso, deixe de fazer isso. Sabe como é que nós vamos saber a vontade dele? Através do Novo Testamento, os ensinamentos e os mandamentos, que é onde nos garante a salvação. Por isso que o diabo, Satanás e os demônios, e quem serve a eles, ficam revoltados com os ensinamentos e os mandamentos de Jesus. Porque estão possuídos, influenciados, estão sendo guiados pelas trevas, não seja assim você. Então, versículo 10, e acerca desta matéria lhe tinha dado ordem, que não andasse em seguimento de outros deuses. Então Deus disse, não ande em seguimento de outros deuses. Porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Então ele não guardou o que o Senhor ordenou. Simplesmente, ele continuou servindo a outros deuses. Então na Bíblia tem o que Deus quer que o ser humano faça e o que Deus quer que o ser humano não faça. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer aquilo que Deus quer que nós façamos e deixar de fazer aquilo que Deus quer que nós não façamos. Deixar aquilo que Deus quer que nós não façamos. Em outras palavras, nós temos que deixar individualmente aquilo que Deus quer que nós não façamos. Então, como é que você vai saber? Através do Novo Testamento, dos ensinamentos do mandamento de Jesus Cristo. Então, Deus abençoe você e sua família. Se eu e você, se o ser humano cometeu o mesmo erro que Salomão cometeu, de não ouvir e de não seguir a Deus, de não seguir a vontade de Deus, de não fazer a vontade de Deus, a salvação vai ficar difícil para a pessoa que desobedece. Então, cometer a idolatria, a abominação, a desobediência é muito ruim para a salvação, porque a pessoa perde. Não perda a sua salvação, amém? Jesus ama você, ama todo mundo, Jesus me ama todo mundo, quer salvar todo mundo.